pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso quarto episódio da Maratona de Medicina Laboratorial. Nesse episódio nós vamos falar sobre um caso clínico de doença renal crônica em paciente em terapia intensiva. Ao meu lado, o professor Patrick Menezes. Olá, bom dia. Ao meu lado, o professor Ricardo Brito Júnior. Vamos ao caso clínico. MRS, 59 anos, 1,79 m de altura, 80 kg, sexo masculino, caucasiano, internado há 35 dias em uma unidade de terapia intensiva de um hospital universitário em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Apresentava histórico clínico de diabetes mellitus, hipertensão arterial e doença renal crônica em fase hemodialítica. No momento da admissão, ele foi diagnosticado com infecção bacteriana, endocardite e insuficiência cardíaca. Foi o que levou à unidade de terapia intensiva. Em algumas ocasiões, durante essa internação, foi necessário realizar a transfusão de concentrado de hemácias durante também as sessões de hemodiálise realizadas nesse paciente. Dados clínicos e físicos, parede cutânea mucosa, o que lembra a gente que esse paciente provavelmente tem anemia da doença renal crônica, por deficiência de eritropoetina, entre outros motivos que nós falaremos à frente. Pressão arterial 16/11, o paciente é hipertenso. Cabe lembrar que diabetes e hipertensão são os dois principais fatores de risco para a doença renal crônica. Tá? Só a hipertensão aí é responsável cerca de 45% dos casos aqui no Brasil. Tá? Membros inferiores com edema e oligúria. Membros inferiores com edema, a gente pode fazer diagnóstico diferencial, a gente pode correlacionar a doença hepática por menor produção de albumina, isso gera extravasamento plasmático e edemas em membros inferiores. A gente pode lembrar de doença renal crônica, por maior retenção de líquidos, tá? E também a insuficiência cardíaca que o paciente apresenta. Lembrando, o coração é responsável por mandar aí 2/3 desse débito cardíaco lá para os rins, Então, se o paciente tem uma redução da função cardiovascular, ele vai provavelmente apresentar edemas, que é bem característico na insuficiência cardíaca. Então, se o paciente está urinando menos que 400 ml em 24 horas, ele tem uma oligúria. Muito comum também os pacientes progredirem e apresentarem anúria, que seria praticamente a não formação de urina ou volume mínimo. E os familiares relataram o histórico clínico de lesões ósseas. As lesões ósseas são complicações clínicas da doença renal crônica, que a gente pode chamar de maneira geral de osteodistrofia renal, tá? Por alteração do metabolismo mineral e ósseo, alteração de cálcio, fósforo, paratormônio, fosfatase alcalina, que a gente também vai ver no caso clínico. E prurido intenso. Pacientes com doença renal crônica em fase hemodialítica, eles apresentam uma espécie de uma coceira por conta da retenção de toxinas urêmicas. A ureia, a creatinina, fósforo, paratormônio, entre outras substâncias são chamadas de toxinas urêmicas. Primeiro parâmetro a analisar no caso clínico, a glicemia em jejum desse paciente está muito acima da meta terapêutica recomendada nesses casos, que geralmente é entre 140 e 180 mg por decilitro. Fatores relacionados a essa hiperglicemia, o que dificulta ao controle glicêmico. Primeiro, o paciente apresenta um quadro inflamatório crônico. Isso aumenta a produção de citocinas inflamatórias, como interleucina 6, fator de necrose tumoral, e essas citocinas geram um quadro, por exemplo, de resistência periférica à insulina, o que vai favorecer a esse quadro de hiperglicemia. Segundo motivo também importante, a gente vai ver que esse paciente apresenta um quadro de acidose metabólica. Tá? A acidose, ela inibe a ligação da insulina aos seus receptores, o que pode favorecer também a hiperglicemia. Tá? Disfunção orgânica de fígado, de rins, também são mecanismos também prováveis para a alteração dessa glicemia. Alguma alteração? Colocação, professor Ricardo, professor Patrick? Não. Glicemia de jejum, o parâmetro já é indicador do que está escrito no relato, 247, é um paciente diabética. E em relação à ureia e à creatinina, então já acompanha muito bem também esse quadro renal. A ureia, referência até 40, está 186, creatinina também alta, 5,7. Detalhe que esses exames foram realizados antes das sessões de hemodiálise, tá? Olha, o paciente faz hemodiálise, os resultados continuam elevados. Claro que após diálise, professor Ricardo? Os valores diminuem, lógico. Diminuem, mas não automaticamente. Não vão retornar à normalidade, claro que não. Porque uma automação daquela
bem grande para poder fazer a função de um rim, não consegue fazer 1/3 da função de um rim. Exatamente. Para ver como o rim é importante na nossa vida, porque o indivíduo com um rim só, ele consegue sobreviver tranquilamente. Tem pessoas que até hoje não sabem que tem apenas um rim, porque nunca deu problema nenhum. Sim. Então isso daí a gente já vê que uma automação gigantesca daquela não consegue realizar a função de um rim de às vezes 12 gramas. Então, a ureia e a creatinina, né? A ureia é produto do catabolismo lá de proteínas, a creatina muscular, são resíduos, né? São produtos de metabolismo e são excretados principalmente lá pelos rins, né? A ureia tem uma certa reabsorção para aumentar a osmolaridade, enfim. Esses dois marcadores bioquímicos, então, se alteram por conta de menor taxa de filtração glomerular, ou seja, fechou a porta, não tem por onde excretar em sua totalidade a ureia e a creatinina. Esses dois são os dois marcadores clássicos, tá, da filtração glomerular. Claro que existem, né, a cistatina C, inulina, entre outros marcadores, mas nem sempre estão disponíveis em serviços públicos de saúde devido a um custo mais elevado. O fato é, a creatinina, ela é utilizada para o cálculo, né, da taxa de filtração glomerular através de fórmulas estimativas. Uma mais utilizada atualmente, CKD-EPI, seguida da MDRD, e tem uma mais antiga de Cockcroft-Gault. Nem é mais utilizada, já já caiu não por mais terra. utilizada. E alguns serviços de farmácia clínica até utilizam para ajuste de doses, mas não exatamente para estratificar a Sim, função uma renal. estimativa. Bem, então a partir da creatinina, e um detalhe, é recomendação do Ministério da Saúde que todos os laboratórios reportem no seu laudo, junto com a creatinina, o cálculo da taxa de filtração glomerular, mas nem todos os laboratórios realizam. O fato é, calculando a taxa de filtração glomerular pela fórmula CKD-EPI, nós encontramos 10 ml por minuto por 1,73 m² de superfície corporal média. O que isso significa? O resultado, né, normal seria acima de 90 ml por minuto. Lembrando que alguns pacientes em estágios iniciais, por exemplo, lá no diabetes, eles podem ter uma alta taxa de filtração glomerular, tá? Mas isso pode gerar mais à frente lesão em podócitos, em células presentes lá nos rins, e isso desenvolver a doença renal crônica. O fato é, o ideal é acima de 90 ml por minuto, tá? Para a gente entender a interpretação, vamos imaginar que 100 ml por minuto equivale a 100% da função renal. Se o meu paciente apresentar 50 ml por minuto, ele tem aproximadamente 50% da taxa de filtração glomerular, e 10 ml por minuto, o paciente tem aproximadamente apenas uma função residual de 10% da sua taxa de filtração glomerular. Esse cálculo, essa taxa de filtração glomerular, vai estabelecer o estágio da doença renal crônica. Certo, professor Ricardo? Né? São 5 estágios, e no último estágio, que é o estágio de falência renal, o paciente apresenta menos que 15 ml por minuto. Tá? E um dado importante, que a partir do estágio 3, os pacientes já começam a apresentar inúmeras complicações da doença renal. Sim, esses estágios são mais utilizados pelos nefrologistas, esses 5 estágios da relação da microalbuminúria também, 2 estágios e assim por diante. Eles utilizam mais, né? Eles já fazem o cálculo no próprio consultório para poder avaliar o paciente, ou então na beira do leito, tanto faz. Eles utilizam muito isso, muito esses cálculos. E essa taxa de filtração glomerular, além de estabelecer o estágio da doença renal, vai ser importante para determinadas decisões terapêuticas. Por exemplo, meu paciente com doença renal crônica, a gente precisa realizar o ajuste de dose de alguns medicamentos que esse paciente está utilizando. Por quê? Esses medicamentos, alguns são metabolizados pelo fígado e excretados pelos rins. Então, logo, numa doença renal crônica, a gente pode encontrar um aumento da concentração desses medicamentos e causar algumas reações adversas. Sim, o tempo de meia-vida dele aumenta, então a ação dele vai aumentar o tempo de ação. Nesse contexto aí, precisa lembrar o seguinte, essa hiperglicemia que o paciente apresenta, ela tem 2 problemas. Primeiro, meu paciente tem um risco elevado de hipoglicemia, por conta de menor excreção de contrarreguladores da insulina, cortisol, adrenalina, noradrenalina, o próprio GH, prolactina, entre outros. É só lembrar do metabolismo da glicose, né? Só lembrar dos hormônios que atuam no metabolismo da glicose. Tem um grupo de hiperglicemiantes e o único hormônio hipoglicemiante é a insulina. Imagina a insulina
tentando equilibrar o metabolismo da glicose com todos esses outros hormônios que atuam opostamente, como hiperglicemiante. Imagina só como deve ficar esse controle. Então, o meu paciente com doença renal, ele tende a um quadro de hipoglicemia, em alguns casos, por conta de menor excreção, por exemplo, de hipoglicemiante, da própria insulina, tá? E, por outro lado, ele tende a um quadro de hiperglicemia, por conta de resistência insulínica, por conta do quadro inflamatório, por conta de acidose metabólica, tá? Então, o controle glicêmico em pacientes críticos é muito difícil, né? Muito complicado e tende a esse resultado 240, 250. Você manter ele dentro dos valores de referência da indicados meta terapêutica é complicado, não é Muito tão difícil. fácil assim. Não é tão fácil. Por quê? Quando nós temos um processo inflamatório, requer bastante energia. Se eu quero energia, qual é o meu primeiro substrato energético? É a glicose. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estimular o aumento da glicemia. Mas se essa glicose não entra na célula, é isso aí, a mas situação fica difícil. mesmo com a glicose sanguínea elevada, porque o que determina a taxa energética? É dentro da célula. Então, o que é o diabetes? Diabetes é aquela riqueza na pobreza. Imagina que você tenha 100 milhões de reais na sua conta, mas você só consegue sacar 50 reais por dia. O que adianta? Não adianta muita Que coisa. adianta? 50 reais por dia? reais. Dá um Dá pra dinheiro já. ajudar, não dá? Dá, pô. Faz o cálculo aí. Vou comprar no um mês. blazer igual ao do Rodolfo. Não, aí eu fico igual o Rodolfo, eu boto até um cabelo igual o dele. Então, 50 reais por dia. Diminui, põe 5 reais. Em relação ao ácido úrico, pessoal, ele pode estar elevado, por exemplo, por conta da redução da taxa de filtração glomerular, por conta do aumento do catabolismo proteico, do aumento da destruição celular, que geralmente é encontrado em pacientes com acidose, pacientes com quadros inflamatórios, tá? E esse ácido úrico, ele pode causar algumas lesões na parede dos vasos sanguíneos, o que aumenta o possível quadro de hipertensão arterial e complicações cardiovasculares, tá? Nesse contexto aqui, o ácido úrico é um importante marcador de risco cardiovascular na doença renal crônica. A gente vai ver que esses pacientes com doença renal, geralmente eles apresentam, né, desfechos, né, ou complicações relacionadas à parte cardiovascular, tá bem? Sódio e potássio. O sódio está um pouquinho mais baixo, tecnicamente chama isso de hiponatremia, tá? Já que o paciente apresenta maior retenção de líquidos, tá bem? Essa redução do sódio está associada a uma diluição do sódio, não é isso, professor Ricardo? Certeza. E a gente pode classificar também essa hiponatremia como hiponatremia hipervolêmica. O paciente está retendo muito líquido por conta da insuficiência cardíaca, por conta da doença renal, tá? O distúrbio eletrolítico mais comum assim, em pacientes internados é a hiponatremia, tá? E pode gerar graves complicações no seu paciente. O potássio, né? A hipercalemia apresentada. É muito comum na doença renal crônica, porque o potássio também é excretado lá pelos rins, tá bem? Como o paciente faz inúmeras transfusões, essas bolsas de sangue, esses concentrados de hemácias, também são ricos em potássio por conta de lise, por conta de destruição celular. O uso de alguns medicamentos, tá? Principalmente aqueles envolvidos com sistemas renina, angiotensina, aldosterona, que geralmente são utilizados para tratar a hipertensão na doença renal, também elevam o potássio. A própria acidose ou acidemia promove, tá, uma saída de potássio das células, que chama de desvio iônico, tá bem? A amostra hemolizada, a gente sempre deve desconfiar dela, então são causas prováveis do aumento do potássio. Em relação ao cloreto, professor Ricardo, o que a gente pode comentar basicamente em relação ao caso? Se a gente for falar de cloro, sódio, potássio, magnésio, o equilíbrio hidroeletrolítico, nós temos que lembrar das trocas ali nos túbulos renais, células intercaladas alfa, células intercaladas beta, aí eu vou mexer com o equilíbrio ácido-base. E o tempo Por não isso permite. que a gente observa ali uma acidose, eu tenho que lembrar de excreção de ácido afetivo, eu tenho que lembrar de anion gap, eu vou fazer uma correlação gigantesca. Infelizmente o tempo não dá para a gente conversar muito a fundo sobre isso. Nós gostaríamos muito de fazer cálculo de anion gap, fazer cálculo disso tudo. Nós temos que saber que o cloro é o principal ânion extracelular. Então, por isso que ele é importante ali. E quando nós falamos de cloro, a gente lembra logo de quem? De sódio. Se a gente fala de cloro, a gente fala de sódio, a gente também tem que falar de água, a gente tem que falar de osmolaridade.
Então é um equilíbrio gigantesco. E como os rins, eles atuam tanto no equilíbrio hidroeletrolítico, no equilíbrio ácido-base, na osmolaridade, tudo isso numa doença renal crônica estará alterado. E é muito difícil você conseguir manter esse equilíbrio hidroeletrolítico ele perfeito num paciente que faz doença renal crônica. Uma coisa eu pergunto para vocês em casa. Vocês perceberam que esse paciente ele tem uma doença renal crônica e tem uma insuficiência cardíaca? Aí eu pergunto, a insuficiência cardíaca levou uma doença renal crônica ou a doença renal crônica levou uma insuficiência cardíaca? Vai pensando nisso aí até o final desse episódio. Só uma observação aqui, professor Ricardo, em relação aos eletrólitos, né? Já que a gente não tem como aprofundar cada um deles, mas tem uma máxima que eu aprendi, professor Rodolfo, que a gente consegue entender bem. Observando o caso clínico de um paciente, os eletrólitos eles acabam avaliando, a grosso modo, a homeostase do paciente. A homeostasia do paciente. Então, já que a gente não tem como inferir em cada um deles, a gente olhando ali, a gente percebe, o cloro está 102, o cloro está dentro da referência, né? O senhor Ricardo fez a observação, mas está dentro da referência. O cálcio e o fósforo é que a gente começa a verificar alterações. Então, esse bloco, pessoal, de eletrólitos, de marcadores que dentro desse quadro, né, de doença renal acabam alterando, ele acaba tendo diferentes vias de alteração, diferentes motivos para alterar. E por essa razão, o laboratório, às vezes, fica até um pouco confuso de como comunicar o resultado ao médico e interagir com ele, já que as variáveis são muito grandes. Então, nessa maratona que a gente está fazendo, é justamente com o objetivo de mostrar para vocês como não é tão simples liberar um exame, como não é tão simples interpretar um exame. Requer preparo, estudo, dedicação e principalmente vivência o tempo todo, ok? Não, outra coisa também dos eletrólitos, que às vezes ele está dentro do valor de referência, mas não é verdadeiro. Pode ser um verdadeiro positivo, um verdadeiro negativo. Às vezes, o profissional que trabalha no CTI fica chateado que de hora em hora o médico solicita os mesmos exames desses pacientes, principalmente os eletrólitos, como o professor Patrick falou. Eles conseguem fazer uma avaliação geral da homeostasia do paciente. Porém, vai depender da medicação, a hidratação do paciente, se o paciente se movimentou, se ele estava deitado, passou para a posição sentado e assim por diante. Então, o tempo todo, esses eletrólitos eles são avaliados porque a dinâmica dos eletrólitos no nosso organismo é gigantesca. É gigantesca. Vai depender do metabolismo de todo o organismo, não somente dos rins. Nós temos que lembrar que a doença renal crônica ela leva a alterações metabólicas diversas, como será discutido aqui, mas um short, né? Aqui é praticamente um short communication. E uma dessas alterações, tá, é a chamada alteração do metabolismo mineral e ósseo. Vocês podem ver no caso clínico, o paciente tem uma retenção maior de fósforo, o que gera uma redução do cálcio. Toda vez que ele reduz o cálcio na corrente sanguínea, o que o organismo tenta fazer? Ele aumenta a produção do hormônio paratormônio, lá nas glândulas paratireoide. Esse paratormônio que está elevado aí, ele aumenta a concentração, a atividade de umas células chamadas osteoclastos. Lembra, professora? Diferencie osteoclasto e osteoclasto. Os osteoclastos vão reabsorver cálcio nos ossos. É o que futuramente vai desenvolver o quê? Lesões ósseas, fragilidade óssea. A osteopenia, né? Que pode levar lá na frente uma osteoporose. Osteoblasto bota, osteoclasto cava. Retira. Então, o que acontece? Essa reabsorção de cálcio a gente pode observar pelo aumento da fosfatase alcalina, que indica remodelamento ósseo, por exemplo. Tá? Bem, esse mecanismo de reabsorção de cálcio nos ossos vai ser responsável por várias complicações cardiovasculares na doença renal crônica, porque esse cálcio vai se depositar na parede dos vasos sanguíneos, vai se depositar no miocárdio, nas artérias, causando o quê? Complicações cardiovasculares, inclusive trombose, morte súbita. Como é que faz na prática clínica para poder reverter um pouco isso? Primeiro, existe um medicamento chamado cloridrato de cevelame, que quela o fósforo, ou seja, diminui o fósforo. Pode retirar a paratireoide, paratireoidectomia, tá bem? Isso, o aumento do paratormônio, lembrando, chama-se hiperparatireoidismo secundário, retira a paratireoide. Tem uma classe de medicamentos chamado calcimiméticos, Sinacal-7, faz com que o cálcio tenha maior afinidade pela paratireoide. Então ela entende que tem mais cálcio
e diminui a produção de paratormônio, tá? Esse mecanismo aí, tá, vai ser responsável por todas as complicações cardiovasculares apresentadas na doença renal crônica, tá bem? Então é um mecanismo super importante que ele precisa conhecer. Vamos à gasometria arterial desse paciente. O que a gente pode observar? Primeiro, o paciente tem uma redução do pH, tá bem? Sim. O que caracteriza pra gente um quadro de acidemia, né? A gente pode chamar de acidose para ficar mais fácil, tá? Mas é a acidemia que a gente tem que investigar, se é uma acidose metabólica ou acidose respiratória. Como é que a gente faz isso? Olha o bicarbonato, que é aquele HCO3. Bicarbonato está abaixo de 22? Opa, 14. Então a gente já sabe, por conta do pH mais baixo e o bicarbonato mais baixo, que ele tem uma acidose metabólica. Aí tem um cálculo feito, tá? Para a gente saber o tal do PCO2 ideal nesses casos. O que significa isso? Será que meus pulmões estão retirando CO2 adequadamente? Isso é um termo chamado lavar. Os pulmões estão lavando exatamente CO2? Porque CO2 pode formar lá na frente ácido carbônico, potencializando a acidose. Tá? Professor Ricardo, se eu estiver errado, você me corrige. Não, fica à vontade. Vai gerar o ácido carbônico. Como é que a gente calcula o PCO2 esperado? Veja só como é que é legal e interessante. Olha, eu tenho um trauma de gasometria. Você está em outra fase, em outro momento, vamos aprender isso. Como é que calcula o PCO2 esperado? É uma fórmulazinha. Multiplica o bicarbonato vezes 1,5, soma 8. Nesse caso clínico, 14 de bicarbonato vezes 1,5 vai dar 21. Mais 8, 29. Só que é mais ou menos 2. Ou seja, esse PaCO2 devia estar entre 27 e 31. Quanto que deu lá? 28. Ou seja, o CO2 está dentro da faixa esperada. Está havendo uma resposta compensatória ideal. Se por acaso tivesse acima, né, desse valor, né, no caso de 27 a 31, se tivesse acima de 31, esse paciente poderia ter associado uma acidose respiratória que a gente ia classificar como uma acidose mista. Olha só que legal. Não para o paciente. Ele teria uma acidose metabólica e uma acidose respiratória. Os pulmões não estão lavando o CO2, estão retendo esse CO2 que vai ser convertido depois em ácido carbônico. Bem, um outro passo da gasometria, né, interpretação, é a gente calcular o anion gap. Professor, mas é muita informação para uma hora. Beleza, só para você conhecer o que precisa ser feito. A gente não está aqui para um caso clínico desse, a gente estava comentando aqui no intervalo, que a gente discute em 4 horas, 8 horas. Uma aula inteira. Uma aula inteira, Um final de semana. Um final de semana daquele que a gente começa 8 horas da manhã e termina 5 horas da tarde, só com esse caso. Só o caso clínico. Tá? Uma pessoa só discutindo, imagina 3. 3, se tivesse outro Isso que a gente está colega. quietinho aqui mais, para andar, né? A gente está quieto para conseguir caminhar bem Caminhar e dentro ser de uma mais hora. pontual. E o detalhe, olhou o pH está baixo, acidose, olhou o bicarbonato baixo, acidose metabólica, calculou o PaCO2 esperado, o PaCO2 esperado está 28, ou seja, está entre 27 e 31, ok, tudo certinho. Se você não entendeu, volta um pouquinho, que aí vai ficar mais fácil. E é complicado, tá? Segundo passo, ou terceiro passo, calcular anion gap. Eu quero saber a diferença entre cargas positivas e carga negativa da minha corrente sanguínea, tá? Bem, como é que calcula o anion gap? Você vai pegar o sódio e vai diminuir pela soma do cloreto e do bicarbonato. O cloreto, carga negativa, e o bicarbonato, carga negativa. Ou seja, sódio menos, entre parênteses, bicarbonato somado com cloreto. Então fica 130, que deu de sódio, menos a soma de 102 mais 14, que deu 116. 130 menos 116 deu um anion gap de 14. O que significa isso? O anion gap é de 8 a 12 em média, tá? Se tem um anion gap acima de 12, a gente chama isso de anion gap elevado. Aí tem uma série de complicações, tá, associadas a esse achado, um anion gap elevado. Doença renal crônica, cetoacidose diabética, intoxicação por ácido acetilsalicílico, polietileno Então, glutol, entre outras complicações. Então, nós temos fazer um resumo. um anion gap elevado e temos um anion gap normal com cloreto elevado. O professor Ricardo vai dar Assim, ó, um resumo para quem não entende nada de gasometria. Eu sei que isso dá medo, dá urticária, dá tudo e mais um pouco. Toda gasometria
tem que vir alguns parâmetros ali para a gente poder avaliar. Então, os parâmetros que vêm, pH, PO2, PCO2, bicarbonato, saturação. Alguns vêm com total de CO2 e com excesso de base também, mas não precisa vir isso. Então, básicos são esses: pH, PO2, PCO2, bicarbonato e saturação. Básico para você poder interpretar uma gasometria. Primeira coisa que nós temos que saber, nós temos 3 sistemas para poder avaliar o equilíbrio ácido-base. Nós temos o sistema respiratório, sistema urinário e sistema tampão. O sistema urinário é o melhor de todos. É o melhor de todos para a manutenção do equilíbrio ácido-base, porém é o mais lento. O sistema respiratório, ele é o mais rápido na manutenção do equilíbrio ácido-base, porém é o menos eficaz. E o sistema tampão é aquele mediano entre o sistema respiratório e o sistema urinário. O que acontece quando nós falamos de bicarbonato? Para a gente poder entender algumas coisas que o professor Rodolfo falou. O bicarbonato, na corrente sanguínea, é o melhor tampão que existe. Aí a gente pensa em pK, que é algo mais avançado, vou nem falar isso para vocês. Quem quiser estudar um pouco a mais, estuda o que é um pK de um tampão. Então o bicarbonato, ele é o melhor tampão na corrente sanguínea por causa da sua alta concentração. Cerca de 24 milimols por litro, a média dele. Porém, o melhor tampão no interior da célula é o fosfato, por causa do seu pK de 6:8. Isso daí é o pK do bicarbonato de 6:1. Sendo que a concentração de fosfato na corrente sanguínea é baixíssima. Então, por isso que ele não vai ser tão eficaz como tampão na corrente sanguínea extracelular. Porém, o fosfato é o melhor tampão urinário na excreção de ácido efetiva, porque eu não posso, em situação fisiológica normal, adequada, eu não elimino bicarbonato na urina. Por isso que o bicarbonato não consegue tamponar a acidez urinária. Ali no anion gap, por que eu pego sódio, cloro e bicarbonato? O sódio ele está representando todos os cátions da corrente sanguínea, porque o que nós temos em maior concentração na corrente sanguínea é o sódio. O cloro ele está representando todos os ânions, porque é um ânion que eu encontro em maior concentração na corrente sanguínea. E o bicarbonato está representando o melhor tampão. Lógico que existem outros tampões, proteína, a própria hemoglobina também funciona como um tampão. Então esse é o anion gap. Então o anion gap elevado, ele me mostra que a acidose é por excesso de ácido na corrente sanguínea, e foi todos os exemplos que o Rodolfo deu. E o anion gap normal, eu já sei que não tenho excesso de ácido. Outra coisa que nós temos que pensar sempre numa gasometria arterial. Um sistema sempre vai tentar compensar o outro. Naquela situação ali, se eu tenho um bicarbonato de 14 e tenho um PCO2 de 28, lembrando que nós temos uma acidose porque o pH está de 7,26. Então isso já determina que é uma acidose. Agora eu quero saber se a acidose é metabólica ou respiratória. Por que eu sei que ela é uma acidose metabólica? Porque quanto menor a concentração de bicarbonato, menor é o pH. Quanto maior a concentração de bicarbonato, maior o pH. Quanto maior a concentração de PCO2, menor o pH. Quanto menor a concentração de PCO2, maior o pH. Então, se eu tenho uma acidose, o pH está baixo. Eu vejo que o bicarbonato está baixo, causando a acidose. E eu vejo que o PCO2 está baixo porque ele está tentando compensar uma acidose metabólica, que é o que ele está fazendo. E quando nós realizamos esse cálculo de estimação ideal para o PCO2, eu vejo que ele está conseguindo compensar, está tentando compensar. Porque se ele estivesse conseguindo compensar, o pH estaria entre 7,35 a 7,45, que é o pH ideal. Não tem como nós falarmos muito além. Equilíbrio ácido-base, nós ficaríamos aqui alguns meses até anos, né? Conversando. Agora, um ponto importante. O que é essa acidose
pode causar de complicação no seu paciente. O Ricardo falou aqui mais cedo de inativação enzimática ou ativação enzimática. Aí eu acrescento aqui perda de massa óssea. A acidose causa perda de massa óssea. Perda de massa muscular, tá bem? Então são várias complicações, como a gente falou, resistência insulínica, o paciente vai ter hiperglicemia, tá bem? O lactato, tá? Maior produção de ácido lático por conta de má perfusão sistêmica, ou seja, não está havendo o maior aporte de oxigênio, chegada de sangue aos tecidos por conta da doença renal crônica. Então isso vai favorecer também a acidose O lática. lactato é um marcador de hipóxia tecidual, né? Que em unidade intensiva, né, Ricardo trabalha lá, eu vejo também, lá onde eu trabalho, é um marcador. E até dou uma dica aí pro pessoal que trabalha na coleta, que a gente fala que aquele tubo de tampa cinza só serve para glicose, né? Não, mas para lactato também. O lactato pode ser feito em tubo de coleta, como também junto com a gasometria no próprio equipamento, que agora a gente tem gasometria que tem hemoglobina, hematócrito, lactato, tudo isso junto. Sódio, potássio, por causa das trocas, né? Permissão aqui do professor Rodolfo, fazer uma outra observação para quem está olhando todos esses números e está vendo que é muita coisa, né? Principalmente em relação à gasometria e tal. É claro que aqui é um caso clínico quando a gente já conhece a história do paciente. Esses exames não foram solicitados num momento só, em nenhum local. Tá? Ainda mais incluindo hormônio, incluindo gasometria, incluindo... Esses exames são o compilado, né, dos prontuários que foram analisados para avaliar esse caso. Sim. Porque, senão, eu entro naquela máxima que eu falei no módulo de pré-analítico. Excesso de informação leva a desinformação. Nenhum médico que se preze, ou ele pede exame de A a Z porque ele quer, talvez, abrir o leque dele em relação à hipótese diagnóstica, mas a maioria deles estão sendo cada vez mais treinados e principalmente em cursos e congressos, a solicitar marcadores que realmente vão fechar um diagnóstico e não atrapalhar, porque senão a gente fica, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser por isso, pode ser por aquilo, e fica todo mundo perdido. A nossa área de medicina laboratorial tem essa nuance também. A albumina, pessoal, é um marcador negativo de inflamação. O que significa isso? Enquanto a gente tem um aumento de proteínas inflamatórias, a albumina tende a diminuir. No caso de doença renal, a gente pode ter um quadro associado de síndrome nefrótica. O paciente tem perda acentuada, por exemplo, acima de 3,5 gramas em 24 horas de albuminúria, né? De perda de albumina. Gerando edema no paciente. O que gera o edema nesse paciente. Isso. Mas na doença renal crônica, nós podemos encontrar tanto uma síndrome nefrótica quanto uma síndrome nefrítica. Sim. E os valores vão me dizer se o paciente está passando por uma síndrome nefrótica ou por uma síndrome depois nefrítica. Depois o pessoal vai pesquisar lá o que é. Pesquisem aí o que é uma síndrome nefrótica e o que é uma síndrome nefrítica. Já dou uma nefrítica. dica rápida. A síndrome nefrítica, a hematúria é mais marcante. A síndrome nefrótica, a proteinúria é mais marcante. Depois vocês vão pesquisar mais. E o detalhe, nessa síndrome nefrótica, quando esses pacientes que têm alterações renais, ele também apresenta uma dislipidemia. Porque assim como tem perda de albumina, tem perda de lipídios. O fígado, para compensar, aumenta a produção de colesterol, triglicerídeos. Nesses exames também foram solicitados marcadores para avaliação do metabolismo do ferro. Não que o médico esteja suspeitando de anemia ferropriva, pelo contrário. Ali é para avaliar a inflamação. Só para a gente entrar no contexto, que, por exemplo, a ferritina, que está muito elevada, é um marcador inflamatório, é um marcador de risco cardiovascular importante também. Tá? Isso indica que o paciente tem alto grau de estresse oxidativo. 2 pontos aí. A glicemia que está elevada e a ferritina elevada aumenta o estresse oxidativo. O que é estresse oxidativo? Fazendo uma comparação, é aquela maçã que você cortou pela metade e deixou em cima da pia ou na geladeira. Tá? Ela não fica mais escura? Oxidou. Isso é o estresse oxidativo. Colocou o portão e não pintou, ele enferrujou? Esse processo acontece dentro de nós, que é o estresse oxidativo. Isso favorece as complicações cardiovasculares na doença renal. Então, em anemia de doenças inflamatórias, a gente tem o ferro baixo, porque há um sequestro de ferro por conta de uma proteína inflamatória chamada epicidina, e o aumento da ferritina, porque esse ferro está bloqueado. Então, perfil clássico, ferro baixo, uma ferritina alta. A proteína C reativa também é um marcador inflamatório. A proteína C reativa, ela aumenta a formação de placa de ateroma, ela inibe a remoção, por exemplo, da fibrina quando ela é formada, inibe o mecanismo fibrinolítico, por exemplo, tá bem? A gente vê ali, nos exames de coagulação, um tempo de atividade de protomina, teoricamente é normal, 3 segundos, e uma elevação TTPA. Por que elevação TTPA? O paciente está fazendo uso de heparina para a prevenção de tromboembolismo venoso. É um paciente acamado, um paciente que está imobilizado por um longo período. Então, o risco de trombose é muito grande.
Esses pacientes que usam heparina, a gente monitora pelo TTPA. Se for o Clexane, poderia ser o fator 10 ativado, mas não é necessário porque ele é mais seguro, tá? Mas por que a gente não usa o Clexane, por exemplo, São os mais clássicos. Os dois mais utilizados sempre são os muscarínicos ou os antitrombina 3. Exatamente. É o que a gente mais vê lá nos CTIs. Porém, o Clexane poderia ser usado, que é a enoxaparina, porque o paciente tem um clearance, ou uma taxa de filtração glomerular menor que 30. Então, a partir dos exames que é decidido qual anticoagulante vai ser utilizado. E a gente vai ver na hematologia que a heparina induz a formação de agregação plaquetária, a formação de trombos, que é o HIT 1 e 2, que a gente vai ver lá no episódio de hematologia também. A homocisteína é um marcador também de risco cardiovascular, porque que está elevada? Primeiro, a homocisteína é um metabólito que seria eliminado pelos rins. Paciente com doença renal crônica, por questão de hemólise, deficiência nutricional, geralmente apresenta uma deficiência de ácido fólico e vitamina B12, que são as duas vitaminas importantes para metabolizar a homocisteína. E um detalhezinho, a homocisteína ela aumenta o risco cardiovascular porque ela é aterogênica, trombogênica, diminui a síntese de colágeno, o que aumenta ainda mais o risco de lesões ósseas. E o detalhe, a homocisteína ela é tóxica ao sistema nervoso central, ela aumenta o risco de Alzheimer, Parkinson, epilepsia, depressão, tá? Déficit cognitivo em geral, geralmente associado, né? Deficiência de ácido fólico, B12, pacientes idosos. Então, essa homocisteína indica um alto risco cardiovascular por conta de maior formação de placa eletrônoma e de trombos. Professor Ricardo, professor Patrick, para fechar, BNP. Professor Ricardo. Primeiro, é um marcador utilizado para monitoramento da insuficiência cardíaca e também da sepse. Sim, nós temos que lembrar do BNP. Muitos não sabem o que é o BNP, outros já podem ter visto não somente BNP, mas sim pró-BNP ou NT pró-BNP. Isso daí a gente não tem como entrar muito a fundo, infelizmente, são temas que a gente pretende conversar lá na frente também. Isso daqui é praticamente o início, né, do projeto online. Então nós temos várias ideias, isso aqui não acabar, mas sim dar continuidade até após a quarentena, e nós esperamos que essa quarentena ela cesse o mais rápido possível. E o que acontece com o BNP? O BNP é uma molécula conhecida como peptídeo alfa-humano natriurético atrial, inicialmente pesquisado, né? Foi encontrado primeiro nos átrios, em maior quantidade no átrio direito, por causa da sua grande atividade, e, consequentemente, achado também nos ventrículos, moléculas parecidas no sistema nervoso central, por isso B, de brain, de cérebro em inglês. E essa molécula ela tem uma grande atividade. Isso daí, se nós pegarmos a história do BNP, o BNP é uma evolução da espécie humana, como a espécie humana ela vem evoluindo ao longo dos anos, desde a sua criação até hoje. A espécie humana vem evoluindo e o BNP é uma defesa do organismo. Você pega aí alguns autores que trabalham com BNP há muitos anos, eles falam que isso é uma evolução da espécie humana, principalmente no novo século, no século XXI, por causa das doenças metabólicas que vêm aumentando. É como se fosse isso aí, uma doença metabólica, cardiovascular, então uma proteção. Por quê? Esse pró-BNP, alguns chamam de hormônio, outros falam que é somente um peptídeo, ele vai atuar lá nos túbulos renais, estimulando uma maior secreção de sódio e água, diminuindo a volemia durante o aumento da pressão arterial, uma defesa do organismo. Por isso que ele é utilizado para monitorar a insuficiência cardíaca. Perfeito. Por quê? Se existe maior retenção de líquidos, vai aumentar a pressão arterial. O que o organismo entende? Precisa eliminar sódio para perder volume e diminuir a pressão arterial. Isso aí, por que ele vai atuar nos rins? Porque os rins eles fazem o controle da pressão arterial de duas formas. Uma forma volêmica, que pode induzir uma hipervolemia ou uma hipovolemia, que é uma resposta rápida do controle da pressão arterial, e também um mecanismo endócrino, pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, que você já citou aqui, que vai ativar lá a aldosterona no córtex da glândula suprarrenal. Então o BNP ele é muito utilizado atualmente, porém ele é caro. O custo-benefício do BNP é caro, não é um exame barato. A gente tem teste rápido.
Tem o Além- teste além da rápido, automação. lógico, mas só que a E- automação é caríssimo, porque é uma metodologia imunológica, né? E um detalhe que certamente você iria falar, né, Sim, é em relação ao BNP, ao PO-BNP, ligado à sepse, né? sim. Então, pacientes de medicina interna, então é utilizado o BNP para avaliar Justamente quadro por sepse. disfunção ventricular, disfunção orgânica causada pela sepse. Então o BNP se eleva. Isso, Pessoal, perfeito. Só uma Excelente. moderação rápida aqui, primeiro agradecer ao professor Rodolfo, que conduziu aí o caso, o professor Ricardo, e dizer a vocês o seguinte, esse caso, como vocês puderam ver, tem uma lista de exames que estão alterados e outros que estão normais. Então o exercício que eu sugiro que vocês façam é não somente voltar ao vídeo e assistir novamente, mas também vocês conseguirem analisar aqueles marcadores que ficaram na dúvida em relação a algum dos quadros que foram sinalizados aqui. Muito obrigado, professor. Outra coisa que eu tenho para dizer a vocês é que se nós pegarmos ali cada analito na insuficiência renal crônica, nós ficaremos aqui 4 horas mais ou menos. Então, obrigado. Até o próximo episódio. Obrigado, hein?